Reside Festival BR, numa edição especial Reside Lab Plataforma Pernambuco, de 15 a 31 de março, em diversas plataformas digitais. Acesse www.residefestival.com.br e confira a programação completa. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Estamos aqui no Festival Reside, nosso primeiro encontro do Festival Reside, e com a mesa Dramaturgia Ibero-Americana no pós-pandemia. O Festival Reside sempre esteve interessado na questão da formação, e desde das primeiras discussões, primeiras conversas com a Paula de Renaud, nós decidimos que seria fundamental para o Reside discutir a formação, a dramaturgia e todo esse embasamento para as artes que muitas vezes fica apenas nas apresentações. O Festival Reside está muito feliz de ter chegado até aqui, apesar de todos esses percalços que a gente tem vivido nos últimos tempos, não só da pandemia, mas percalços estruturais do país e coisas de que valha. E vamos dar início ao nosso primeiro encontro, que é a Dramaturgia Ibero-Americana, no pós-pandemia. O festival, esse encontro tem vários apoios, eu gostaria de ler para vocês, que é uma lista grande, mas a gente teve uma série de apoios, eu gostaria de ler agora para vocês. A gente tem o apoio da Lei Aldir Blanc, de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Programa Pontes, parceria com a Oi Futuro e British Council, apoio do Sesc Pernambuco, parceria com Satisfeita e Holanda, e produção executiva da Fervo Projetos e realização da Remo Produções. Para coordenar e para mediar essa mesa com artistas tão interessantes da América Latina, nós convidamos o Rodrigo Dourado, e eu vou ler aqui um pouco sobre o Rodrigo. Ele tem um currículo bastante extenso e muito interessante. Eu vou tentar não errar as coisas aqui, Rodrigo. Rodrigo é professor do curso de teatro do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, é também tradutor, dramaturgo, fundador e diretor do grupo Teatro de Fronteira, com atuação na cidade de Recife, Pernambuco. Venceu os prêmios Ariano Suassuna, Fundarp de Pernambuco, e Funarte de Dramaturgia em 2018, com o texto Terminal. Autor do livro Bonecas Falando para o Mundo, Identidades Desviantes de Gênero e Sexualidade no Teatro, Sesc 2017. Tem artigos e traduções publicados em Próximo Ato, Teatro de Grupo Itaú Cultural 2011, Repertório da UFBA, Urdimento da UDESC, Conjunto da Casa das Américas de Cuba, Ensaio Geral da UFPA, Revista da SBAT, Trema, Revista Continente Multicultural, Portal Quarta Parede, e entre outros. Foi professor dos cursos de formação do ator do Sesc Piedade e Sesc Santo Amaro, Pernambuco, de 2004 a 2014. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por aceitar essa incumbência de mediar esse encontro com autores tão interessantes da nova dramaturgia ibero-americana. Com você, Rodrigo. Obrigado, Celso. Para mim é uma alegria e uma honra estar com você aqui e participar desse evento, desse encontro tão interessante que está sendo proposto pelo Festival Reside. Então, queria mais uma vez agradecer a Celso por essa abertura, por essa fala de abertura, e agradecer ao convite de Paula e do Festival Reside para poder mediar esse encontro sobre dramaturgia latino-americana, né? Dramaturgia ibero-americana no pós-pandemia, né?
Quando Paula falou comigo sobre esse encontro, a inquietação dela principal era pensar como a dramaturgia vem se desenvolvendo nesse contexto da pandemia, né? Já estamos aí com um ano desse processo tão difícil para todo mundo, mas o teatro vem resistindo e sobrevivendo, encontrando alternativas, né, para se expressar, para se manifestar, e também pensar um pouco quais seriam as possibilidades, as alternativas, os caminhos da dramaturgia no pós-pandemia, né? O que é que vem por aí, né? O que é que esse período pandêmico vai abrir para a gente de possibilidades, de janelas e também de restrições, de dificuldades. Então, é para refletir sobre todas essas questões que nós vamos receber 3 convidados especialíssimos hoje. E aí eu queria logo convidá-los a entrar aqui com a gente. Para começar, eu queria convidar a Lorena Verga, que é atriz, encenadora e dramaturga da Argentina. Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Não sei isso, agora está chegando a imagem. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gostaria de convidar o Diego Aramburu, que é dramaturgo e encenador boliviano. Bem-vindo, Diego. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, você já fala português fluentemente, já tá perfeito. E para fechar a nossa roda de hoje, gostaria de convidar o Damián Cervantes, que é ator, encenador e dramaturgo do México. Bem-vindo, Damián. Cadê ele? Está chegando. Damián está com a câmera desligada. Oi. Oi, Damián. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Então, a gente tem dois convidados aqui que são muito bons no português. A Lorena disse que entende um pouco, e eu desenrolo um pouquinho do portunhol. Então, graças a vos por aceptarem a invitação a esta charla e por la generosidade em compartilhar tu conhecimento, tuas experiências. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Então, para começar, eu vou apresentar a Lorena. A Lorena vai precisar sair um pouquinho mais cedo hoje, então ela vai começar falando um pouquinho da experiência dela. Lorena é atriz, diretora, dramaturga e professora, reconhecida por sua peça teatral Empreiteiros, atriz, dramaturga e diretora dessa montagem, onde lida com um trabalho documental sobre o comércio e a família. Colaboradora na área de processos criativos da revista Anfíbia Cronos, vencedora do prêmio ACE de melhor atriz em monólogo por Show Encarnação Escura, direção de Andrés Vassalo, entre outros prêmios e indicações para várias peças. De 99 até o presente, ela ministra aulas em grupos de performance com abordagem de laboratório. Caracteriza-se por abordar a cena incentivando o cruzamento de diferentes disciplinas. Como atriz e diretora, ela percorre uma ampla gama de gêneros e estilos. Desde o início, suas criações sempre dialogaram com a performance. Então, essa é a Lorena Vega, e eu vou convidar para ela fazer a nossa primeira fala. Lorena, tuve a oportunidade de ver Empreiteiros em enero. Estuvo en Buenos Aires, buenísima, la obra buenísima. Hasta hoy, acuerdo de la coreografía del final, la coreografía de tu hermano. Entonces, es un gusto tenerla, conozco. Te cedo la palabra para que puedas compartir connosco tus experiencias en pandemia y qué pensar de la post-pandemia. Bueno, muchas gracias. Gracias por los elogios. Voy a hablar lento y quizás vos vas traduciendo. ¿Te parece? Pode ser. Sí, es posible. Perfecto. En principio, el material que mencionás es una obra de teatro documental, autobiográfica. Cuento mi vida desde la línea paterna, porque todos mis familiares trabajan en la industria gráfica, trabajan en imprentas.
A Lorena está dizendo que essa obra, que se chama Empreiteiros, que eu tive a oportunidade de ver em janeiro, ela é uma obra documental, né, de teatro documental, que trata da história da família dela, que é uma família que há muitas gerações trabalha na indústria gráfica, né? Y es, digamos, la obra número 10 que dirijo. Dirigí 10 obras a lo largo de mi trabajo. Hice más obras como actriz que como directora, pero siempre estuve en procesos creativos de mucha pertenencia en el descubrimiento de la obra, en la creación. Es decir, que hago una dramaturgia de actor, como se dice acá. Ya deberíamos decir, deberíamos usar el inclusivo, ¿no? Dramaturgia de artistas, de actrices también. Las primeras obras siempre fueron obras creadas por el mismo grupo y a partir de lo que hacíamos los actores y las actrices, terminábamos llegando a la obra. Bueno, entonces todo ese trabajo de producción y montaje me convirtió también en directora, aparte de mi trabajo docente. Lorena, acá me dicen que se comprende bien lo que hablas, entonces no es necesario que lo traduzca, entonces puedes hablar si hay alguna duda, ponen en el chat, entonces aclaramos la duda. Ok, y en particular, lo curioso es que yo no venía pensando en hacer una obra sobre un relato propio de mi vida, pero hay un ciclo acá en Argentina que se llama Familia, que está dentro de un centro cultural estatal, universitario, que es el Centro Cultural Rojas, que es muy conocido, y una artista que también es actriz y directora y dramaturga, que es Maruja Bustamante, me invita a participar. Cuando ella me invita, me dice que puedo hacer lo que quiera bajo el concepto familia. Yo podría haber hablado de la familia de los dinosaurios, podría haber hablado de una familia famosa X, podría haber hecho lo que quiera con familia, incluso podría no haber hecho una obra de teatro porque es un espacio muy experimental. Toda esa libertad hizo que yo fuese a mi propia historia. Y como había un episodio conflictivo en la familia que tiene que ver con la herencia, a partir de la muerte de mi padre, entre los hermanos hay una especie de disputa respecto de quién habita el taller de imprenta. Como yo quedo fuera del taller, entonces ese hecho conflictivo, evidentemente, disparó en mí la necesidad de abordar el tema. A partir de eso empecé a trabajar, lo hice también yendo en un momento a un taller de biodrama, que es como un laboratorio específico que lleva adelante Vivitelas, que es quien aquí en Argentina le da el nombre al biodrama, digamos. Siempre fue teatro documental, pero cuando ella dirigió un ciclo en un teatro del Estado, en el Teatro Sarmiento, donde ese ciclo invitaba a artistas a que cuenten historias reales, que hagan una obra de teatro con historias reales. A ese ciclo se lo llamó biodrama. Entonces, después de eso, fue tan famoso ese ciclo que cada obra que se crea hablando de una historia real se le llama biodrama acá en Argentina. Por eso, cuando presentan mi obra, la gente dice, bueno, es un biodrama. Pero bueno, es teatro documental. Y trabajé un tiempo mi material ahí y después lo trabajé aparte con el equipo de gente que empecé a armar. Es un equipo grande de trabajo porque la obra tiene mucho material de archivo personal, porque la obra tiene momentos reconstruidos donde hay actrices y actores que actúan, profesionales, pero también está mi familia, actúan mis hermanos y no son actores. Entonces, la participación de ellos, que están como testigos directos de los hechos, hace que la obra una distintos campos de los oficios. Entonces, yo no lo había pensado a priori, pero cuando la obra se estrenó y la gente la empezó a ver, lo que me decían mucho es una obra sobre los oficios, sobre el oficio de la imprenta y sobre el oficio de la actuación, de las artes escénicas. Y curiosamente son dos oficios que
que son artesanales, sobre todo las artes gráficas de las que yo hablo, no de la industria gráfica, sino de los pequeños talleres que se dedicaban a hacer cosas manuales y pequeñas. Entonces, ambos oficios tienen también la función de poner en acto algo creativo, ¿no? Como imprimir o en el papel o en el cuerpo una expresión. Entonces, la obra está abordada por gente de la clase trabajadora argentina. Y eso hace que la gente que la viene a ver se sienta representada, sienta que se está hablando de una familia cualquiera, de las familias, de las miles de familias de Argentina, de las millones de familias de Argentina. Algo de eso que cruza el trabajo y los vínculos familiares me parece que interpeló mucho al público y que hizo que la obra quiera ser vista y necesitada. Es un trabajo que a mí me representa mucho, en el que yo siento que soy yo misma, y es muy curioso porque hice muchas obras donde puse todo y donde yo siento que siempre di mucho de mí, pero siendo otras. Y cuando yo en el escenario digo quién soy yo, es cuando más siento que estoy actuando y a la vez siento que estoy dándolo todo y que la gente quiere eso, ¿no? Acepta eso, recibe eso. Y la obra, más allá de que tiene un relato propio, es una obra que está muy trabajada en relación a los procedimientos. Es decir, pensé mucho cuáles eran los dispositivos que iban a vehiculizar el relato. Entonces, como decía, hay exposición de fotos, hay audiovisuales, hay escenas reconstruidas, hay temas musicales construidos con los sonidos de las máquinas de imprenta de un taller, están los relatos directos de los gráficos, como mis hermanos, y está mi propia voz, que yo cuento la historia desde el punto de vista femenino, ¿no? Es un ambiente, los talleres gráficos, muy masculinos. Entonces, bueno, yo aporto mi mirada, que es otra respecto de esos espacios. Sí, qué bueno. Los teatros en Buenos Aires han volvido, están abiertos aún. ¿Cómo está la situación de la pandemia y de los teatros en Buenos Aires ahora? Qual é a situação dos teatros em Buenos Aires agora, né? Porque eu vi o Empreiteiros, em janeiro, os teatros já estavam abertos com protocolos, né? Eu estou querendo saber um pouco qual é a situação agora em Buenos Aires. Los teatros abrieron en noviembre al público con el 30% de la capacidad. Y luego en enero, promediando enero, casi febrero, subió al 50%. Esto generó algunas cosas. Como hay que se necesita una ventilación en particular para renovar el aire, algunos teatros no la tenían, entonces eso es muy costoso. Eso hizo que todo el área independiente, el Teatro Independiente de Buenos Aires, que es muy grande, muy importante, y es el que básicamente sostiene y nutre la actividad, se vieran dificultades para abrir, porque esa renovación era muy costosa en términos de dinero. Pudieron abrir primero los teatros comerciales y algunos han hecho una fusión con el teatro independiente, como fue el caso del Metropolitan, se fusionó con Timbre 4 y es por eso que Imprenteros va al Metropolitan, porque Imprenteros estaba en Timbre 4, que es un teatro independiente. La gente que está yendo al teatro es gente fiel al teatro, en su mayoría es gente que va más al independiente, y pocas salas del teatro independiente pudieron abrir y muchas cerraron definitivamente. La discusión que se está dando hoy en día es que el teatro independiente es un poco el que está sosteniendo y de alguna manera salvando la actividad,
porque es donde se resiste, es donde se sigue adelante, son las obras que pudieron ir a ocupar los horarios en las salas, y son las obras que defiende el público. La situación es ambigua porque es de emergencia, pero a la vez es un sector que resistió y que pidió volver a la actividad y se manifestó por eso y lo ha logrado. Volver a la actividad sí fue un trabajo conjunto de todas las áreas, del teatro comercial más el independiente, más el oficial, los privados, es decir, ahí hubo como una comunión en una etapa anterior, que fue la etapa de armar el protocolo, de poder empezar a pedir y a alertar que necesitábamos volver a funcionar. Los teatros funcionan para darle rueda a la actividad, pero no están siendo solventes con el dinero, no está circulando el dinero que se necesita. Si bien ya era una actividad que estaba golpeada, porque históricamente tiene problemas de sostén desde el Estado, y porque los últimos 4 años del gobierno macrista en Argentina fueron años de menos apoyo, de menos acompañamiento, de menos inversión en lo que es el área de cultura. Por el contrario, incluso muchas veces desestimado, ¿no? Esto no es total en todos lados, pero es lo que ha pasado en la mayoría de las provincias y de las ciudades. Entonces, estamos en actividad, poco a poco la gente cada vez más se animó a ir al teatro y algunas obras, por suerte, son muy bien acompañadas y cada vez las van acompañando más y cada vez están volviendo más obras a las salas. Entonces, marzo es un mes en el que hay muchas más obras y está circulando un poco más de gente. Acá me preguntan si algo ha cambiado post pandemia. Sí hay cambios, sí hay cambios. Ahora es un momento un poco híbrido en relación a que algunas clases son presenciales y otras son por Zoom y no se sabe bien qué prefiere la gente, si Zoom o presencial. Está un poco dividido. El año pasado era más claro que todo se hacía por Zoom. Y ahora está como en un combinado. Probablemente en invierno todo sea más estrictamente Zoom, ¿no? Más online. Pero ahora hay algunas clases que son presenciales. Hay mucha discusión acá de cómo reorganizarnos. Y surgieron agrupaciones durante la pandemia. Por ejemplo, surgió la agrupación PIT, que es de profesores independientes de teatro. Primero surgió en Cava, en Buenos Aires, y luego se extendió a todo el país y es una agrupación federal. Y PIT es parte de una agrupación mayor que nuclea distintas agrupaciones de escénicas. Y esas agrupaciones están tratando de conseguir mejores condiciones de trabajo para el área de cultura. Movimiento, agrupaciones, interés y fuerza hay. Y lo que necesitamos es apoyo. Por eso cuando conté lo de imprenteros, quise hacer hincapié en que la obra surge por una invitación a una institución, a trabajar en una institución que apoya la investigación y el laboratorio, porque me parece que las políticas institucionales son fundamentales para que los artistas tengamos espacio para crear y para las condiciones para poder generar nuestro trabajo. Si no hubiese estado ese ciclo en esa institución, no hubiese existido imprenteros probablemente. Entonces las políticas de Estado son fundamentales para generar nuestros contenidos. Y nuestros contenidos lo que hacen es generar identidad. Son importantes para pensarnos y para pensarnos con otros discursos que no sean los oficiales, sino que sean otras voces que no tienen, que no ocupan esos canales importantes de circulación. Es otro lugar, otro caudal de circulación, ¿no? Eso es un poco lo que quería aportar. Buenísimo, Lorena, perfecto.
Vamos chamar Diego Aramburu. Vamos chamar o Diego, vamos ouvi-lo. Vou fazer a apresentação do Diego aqui, para trazer ele para a conversa. O Diego Aramburu é boliviano, criador, dramaturgo, encenador com atuação internacional, convidado a dirigir produções para teatros oficiais do mundo, além de fazer turnês e se apresentar em festivais internacionais com suas criações realizadas na Bolívia, com sua companhia Kikin Teatro. Falei certo, Diego? Será que vamos ver se eu falei certo? Teatro. Premiado por suas criações inúmeras vezes, tanto em seu país como no exterior, ele recebeu 2 vezes a medalha de honra da Assembleia Legislativa de seu país por sua contribuição à cultura. Seus textos foram traduzidos e editados em diferentes países e línguas, e seu trabalho está subdividido em 2 linhas principais: criações investigativas interdisciplinares e montagens estritamente teatrais de grande formato. Esse é o Diego, bem-vindo mais uma vez, e a palavra está com você. Obrigado. Não, é interessante falar da situação atual e o convite para falar da dramaturgia na pós-pandemia, porque ainda não estamos lá, né? Estamos na pandemia mesmo. Então, mas eu acho que já dá para pensar algumas coisas, porque a experiência até agora, eu divido em 3 a experiência até agora. A primeira que foi a reação inicial, a proibição inicial da atividade, e uma resposta muito solidária por parte das artes e das pessoas envolvidas nas artes, que foi abrir os conteúdos, mesmo não sendo conteúdos produzidos especialmente para a tela, os artistas no mundo inteiro responderam abrindo. Foi quase uma oferenda, muito partindo da solidariedade, do impulso de apoiar a situação que estava acontecendo, né? Ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa interessante, teve um movimento para tentar criar acima da pandemia mesmo. Muitos textos que saíram falando da pandemia, refletindo acima disso, mas muitos deles, é muito interessante que muitas daquelas criações nem foram lançadas, porque as pessoas acabamos reconhecendo que era muito cedo, que tínhamos que amadurecer um pouquinho mais a nossa percepção, a nossa experiência acima da pandemia, e não ir acima do que estava acontecendo, porque estava muito colado, não dava para criar uma poética, era muito forte. Então, muitas daquelas criações, muitas dessas escritas ficaram para depois, foram mais exercícios quase, que foram muito interessantes de fazer, mesmo para não cair na depressão, né? Para exercitar a criatividade, para falar de alguma coisa, mas era só um exercício, parece. Mesmo assim, eu acho que teve um segundo momento que foi tipo uma bisagra, depois daquela abertura dos trabalhos, chegou numa hora que os espaços das artes e as pessoas criando perceberam que abrir não era tão bom, talvez não era tão bom abrir e simplesmente abrir o que a gente tinha. Por 2 razões. A primeira foi que, ok, a gente está abrindo, mas ninguém está olhando para nós, e a gente está passando o setor das artes cênicas foi um dos mais atingidos pela pandemia e as restrições nas atividades, e ninguém estava olhando para nós. Não tinha ajuda, sei lá. Mas também porque a nossa arte estava passando para ser, tipo, mais um produto de entretenimento, só isso. Diversão superficial, diversão rápida.
E aí, com certeza, a gente estava perdendo com a Netflix, e sei lá, os produtos industriais que têm a qualidade industrial para a tela, e nós com nossas produções para a cena, mas acontecia a mesma coisa com os museus, né? Com os grandes museus que abriram por um momento grandes programas virtuais, o passeio... a visita virtual do El Prado na Espanha, do Louvre na França, foi um momento, depois de um primeiro momento que foi um programa aberto, depois passaram por uma segunda situação na qual eles, eu acho que ainda estão refletindo como é que deve ser feita aquela visita virtual, porque abrir e as pessoas só passarem no seu celular uma foto, outra, sem ter a real relação com as artes, que implica uma preparação para chegar lá, preparação especializada ou não, mas tem uma pequena preparação para chegar lá, tem um momento de encontro com as artes. Você sabe que está se encontrando não só com uma telinha e com uma pintura, mas você está encontrando com um momento na história, sei lá, tem aquela coisa que é experiência nas artes, mas não só no teatro, e no teatro pode ser ainda mais forte porque você sempre vai junto com alguém, então vai ter uma pequena conversa antes, vai ter a peça e vai ter alguma pequena conversa depois, pode ser especializada ou não. Isso tudo estava sendo perdido quando a gente estava abrindo as criações, as peças, e aí chegou um momento de reflexão, pensar um pouquinho o que estava sendo feito nessa simples... era muito solidária, mas precisava passar por uma boa pensada ainda, aquela abertura das artes, né? E aí eu acho que apareceu um terceiro momento no qual a gente já passou a pensar mais nas linguagens, porque a gente estava experimentando teatro pelo Zoom, alguns experimentos um pouquinho para a tela, mas aí já era para fazer o exercício que a gente geralmente faz nas artes, e nas artes cênicas ainda mais, né? O debate com a linguagem própria. Então, como é que eu vou passar para a tela, se eu vou passar para a tela ou não? Aí foram criadas duas possibilidades, com certeza. Tem quem está fazendo ainda aquela experiência de passagem para a tela, mas com uma pergunta muito forte acima da linguagem cênica na tela, e tem outras pessoas que estão trabalhando na resistência, né, lutando para o teatro presencial voltar. Aquelas experiências pensando na tela não estão deixando do lado o teatro presencial, mas é importante, eu acho, seguir aquela linha também, já que apareceu uma linguagem mista que não é videoteatro, como tem a videodança, não seria bem isso, mas é uma outra reflexão que ainda está acontecendo, né? A gente ainda não sabe o que vai ser isso, tem algumas noções que são bem mais ricas quando a pergunta está acima da linguagem. Agora, as perguntas acima da linguagem, das artes cênicas e o corpo na tela, e elas guardarem relação com o corpo, mesmo não sendo presencial, e com a linguagem cênica, mesmo não acontecendo na cena, no palco, aquela reflexão tem também um olhar voltado para os conteúdos atuais, porque a nossa região, particularmente, tem uma situação muito difícil, uma situação política e social muito particular, que é ainda pior com a situação econômica da pandemia. Então, esses conteúdos também
estão aparecendo naquelas reflexões, as reflexões para a tela, os exercícios e as experiências para a tela, e as experiências que não são para a tela mesmo. Então, eu acho que, finalmente, é um momento muito interessante, mesmo sendo muito difícil, economicamente é uma grande pergunta para a gente, como é que a gente vai conseguir viver depois de amanhã, mas mesmo assim, tendo aquele lado muito preocupante, negativo, tem um lado muito rico, que é o lado das perguntas, né? Umas grandes perguntas para a linguagem e grandes desafios também, pela situação que estão chamando a criação, estão chamando a luta a partir da criação artística, como sempre foi na nossa região. Sempre que acontece alguma coisa negativa, adversidade é amiga da criação, né? Então, a gente está indo por aqueles caminhos. Eu acho que já dá para ver que o teatro está ficando ainda mais de resistência. Falando com pessoas da região, tem muitas pessoas, coletivos, criando-se, falando. Eu acho que a conversa acima da política e da sociedade sempre foi um campo muito, muito rico para o teatro, sempre faz parte das nossas conversas, dos nossos encontros e das nossas criações. Então, isso é quase orgânico, é quase natural para nós, mas agora com uma característica um pouquinho mais presente, que é a dificuldade da nossa atividade, da nossa linguagem, né? Perfeito, Diego. Tem umas perguntas aqui que chegaram. Eu vou fazer a primeira pergunta, porque depois a gente ouve o Damian, e na sequência a gente volta para essas perguntas que ficaram ainda. A gente vai responder, mas só por uma questão de ordem aqui. A primeira pergunta é da Márcia. Ela pergunta assim: qual o reflexo na dramaturgia de iniciativas como o Teatro Wi-Fi? Olha, tem muitas respostas acontecendo, mas, bom, na minha experiência, partindo da Bolívia, talvez é um pouquinho mais... É um pouco diferente, porque na Bolívia é fácil a compreensão das linguagens fragmentadas. Para mim, mesmo no teatro, porque tem um pensamento do tempo e da oralidade que tem uma influência grande do pensamento andino aqui. E sendo que o tempo é concebido nas culturas andinas como um tempo cíclico, mas cíclico no qual o presente está incluindo o passado e o futuro. Então, é fácil falar para frente e para trás, mesmo sem sair do presente. Aí, é bem fácil fazer um paralelo com os multitasking e o salto. Atualmente, é muito fácil saltar de uma aplicação para outra, passar de uma historinha para outra, muitas coisas curtas. Isso acontece no Instagram, sei lá, no Facebook também. Aquelas práticas acontecem mesmo na fala, nas culturas andinas. Então, para a gente, não é tão natural nas cidades bolivianas, mas não é tão longe também. Então, isso, por exemplo, agora pode ser mais facilmente incluído para um público nas cidades bolivianas. Mas sei que isso não é uma experiência da região. Isso acontece particularmente agora na Bolívia. Na região, aí temos que perguntar aos outros. Mas eu acho que uma característica que eu posso ver acontecendo na região é um encontro mais fluido entre pessoas da música, dramaturgos, pessoal do teatro, trabalhando junto com pessoas das artes visuais,
artes audiovisuais, da música, porque agora o foco é um pouquinho mais transdisciplinar. Para a tela, você tem que ser um pouquinho mais aprimorado nessas todas as partes, né? Nas linguagens musicais, nas linguagens visuais. Não dá para apresentar o registro de uma peça de teatro. Apresentar o registro de uma peça na cena é difícil para o público, pela linguagem, e é caro para atingir o público com aquele registro. Seria muito caro, porque você aí teria que fazer uma filmagem muito profissional, com muitas câmeras, bom som, etc, etc. E aí você atinge o público com uma filmagem de uma peça acontecida na cena, no palco, né? Só assim. Porque senão, agora temos uma saturação imensa de produtos na tela, então o público, se não tem qualidade ou se não tem uma particularidade forte, passa para outra. É muito fácil passar para outra coisa. Verdade, Diego. Olha, tem um monte de perguntas chegando, eu vou dizer a vocês, continuem fazendo as perguntas. Eu vou chamar agora para a conversa o Damian, tá? Vou agradecer mais uma vez ao Diego, daqui a pouco você e a Lorena voltam, porque aí eu vou soltar as perguntas. Mas, por hora, a gente vai ouvir o Damian, que também fala português, Damian Cervantes, do México, que completou seus estudos de atuação em 2006. Colaborou com os diretores Eugênio Barba e Daniel Veronese e é professor de teatro em várias universidades. Ministrou oficinas de teatro contemporâneo em Barcelona, San Sebastián e Madrid. Em 2007, fundou o grupo de teatro Vaca 35, Teatro em Grupo, coletivo de atores e atrizes que já criou coletivamente 8 trabalhos. Viajou por diversos festivais nacionais e internacionais e obteve o reconhecimento da crítica internacional. Damian participou com seu espetáculo Lo único que necesita es una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar, do Câmbio FIT-PE em setembro de 2018. Em 2019, no Reside, ministrou a oficina Grupo e Internacionalização Teatral. E, nesta edição, participa do encontro estimulando o intercâmbio entre México e Pernambuco. Damian, mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra é sua. Deu uma travada aqui para mim. Será que o Damian está nos ouvindo? Obrigado. Já estamos. Agora. Muito obrigado pelo... Agora, prontos. Muito obrigado pelo convite. Sempre muitas saudades do Brasil e muitas saudades de Recife, Pernambuco, do Nordeste, de Recife Festival, não? Que o princípio foi câmbio, agora Recife, não? E com muita vontade de falar de o que, para mim, acontece no contexto atual, contexto no meio da pandemia. É uma questão complexa o que está acontecendo agora, não? Só para dizer nossa visão, são tempos oscuros, tempos que não tem muita luz, não tem muita certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o espaço das artes cênicas, do teatro, sempre são, de alguma maneira, sempre estamos caminhando em tempos escuros. Porque agora esse é o tempo da realização visual, audiovisual, da realização do vídeo. E nesse contexto, o teatro vai perdendo espaço, vai perdendo diálogo, vai perdendo conversa, porque os espectadores começam a pensar diferente, o que querem. A dramaturgia agora é diferente, porque vivemos em uma sociedade que não gosta mais do encontro das pessoas.
E se a sociedade não gosta do encontro das pessoas, é uma sociedade que então não gosta do encontro com o teatro. Mas o teatro sempre fica aí para falar dessa mesma coisa, do que está acontecendo. E agora o que está acontecendo é uma pandemia que fica muito estranha, muito estranha. Não sei como foi que de um dia para outro todos os governos do mundo fizeram que todo o mundo fiquemos em nossa casa, sem guerra, sem nenhum conflito político. É um controle muito forte. A ideia do controle é realmente complexa. E, ao mesmo tempo, a precarização artistas de teatro. Sempre temos muitos problemas para ter os recursos para viver, mas agora foi muito complexo, realmente. Foi muito triste ler que muitas pessoas, muitos colegas e muitas colegas tiveram que deixar seus trabalhos, não tenham dinheiro, não tenham nada. Então, para mim, pensar o teatro desde esse lugar, é pensar primeiro em aonde ficamos emocionalmente as pessoas. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? A primeira coisa foi para a Vaca 35 pensar quais são as necessidades como pessoas neste contexto. E aí começou a sair pequenas reflexões de aonde vou viver agora, qual é a minha necessidade pessoal. Por exemplo, um dos nossos integrantes, que já viajou para Recife, que apresentou a peça da Galinha, Rafael, decidiu voltar a uma pequena fazenda que ele tem num estado fora da cidade do México, com seu pai. Seu pai fica lá, e ele decidiu ficar com seu pai lá pelo contexto de pandemia, e depois decidiu ficar lá para sempre, vai viver lá. Essa é uma das coisas, né? E isso começou a fazer o pensamento de que então uma das salvações que podemos ter é trabalhar nos contextos fora das cidades, onde a quantidade de pessoas não é tão grande, onde muitas pessoas não pensam muito que o teatro é uma possibilidade de exploração pessoal. E começou nosso primeiro laboratório de teatro com basamento em uma fazenda, em uma pequena vila de não mais de 10.000 pessoas. Então, então, o que estou dizendo com isso é que, ao final, eu penso que o movimento, a experimentação que fizemos, alguns mais, outros menos, de o teatro pelo Zoom, que não é teatro. Bueno, pode ser teatro, não sei. A discussão fica lá. Um artista muito interessante do México fez uma reflexão ao respeito, e ele disse que qual é a característica especial que faz que as coisas sejam teatro. Sempre a discussão foi que é a presença. E é por isso que muitas pessoas dizem o teatro pela câmera, pelo Zoom, não é teatro. Mas ele disse, não, é o convívio, é a convivência. E agora, para mim, estamos descobrindo, de novo, que a tecnologia faz convivência.
estamos fazendo um convívio. Eu que estamos fazendo aqui, você e eu que estamos fazendo aqui, eu aqui no México, na costa do Pacífico Sul, Oaxaca, e lá, e todas as pessoas que estão lindo, dialogando e olhando esta transmissão, estamos fazendo um pequeno convívio, uma convivência. E para mim, isso é o grande resgate da pandemia na reflexão artística do teatro. Qual é a nova convivência que queremos ter? Qual é a possibilidade da nova convivência? Então, qual é a possibilidade de um novo encontro das pessoas? É um pensamento que não temos certeza de qual é exatamente, mas que está caminhando para entender o espaço de reflexão da convivência das pessoas. E, para mim, artisticamente, nós estamos ganhando muita reflexão a respeito. Para mim, somente estamos aguardando a que os teatros fiquem abertos para começar de novo nossa vida antiga. É mais o pensamento do distanciamento dos namorados. Os namorados estão com distanciamento, não é mais a promessa de que os namorados vai se ver de novo em breve, em algum momento. Mas a distância, os namorados não ficam juntos, vão ficar juntos. E para mim, toda a reflexão de que quais são as ferramentas que estamos ganhando com a questão da distância, do Zoom, eu acho que nenhuma. Somente que temos saudades, cada dia mais saudades de ficar de novo no teatro, ficar de novo no espaço da presença. Só isso. Mas o espaço de chegar a mais pessoas para fazer uma convivência, não somente no lugar onde está ficando a representação, para mim, se eu Oi, não sei se Damian caiu aí para todo mundo, acho que sim. Então, eu vou aproveitar para chamar de volta a Lorena e o Diego, para a gente já começar o nosso ciclo aqui de perguntas para o debate. Desculpe. Damian está voltando. Desculpe. Estou ficando numa pequena vila no sul do México que não tem boa internet em nenhum lugar. Mas Tudo bem. Então, isso, o que para mim, artisticamente, é a ganância, é o pensamento da diversificação dos espaços. De que agora não somente vamos pensar ficar em uma cidade ou em duas, sino que podemos ficar em diferentes espaços e ainda fazer convivência e diálogo com os espectadores. À distância, com ferramentas como esta, que podem fazer que o diálogo aconteça. Se é teatro ou não teatro, não sei. Convivência, se pode ser. E se o teatro é convivência, então a reflexão é que poderia ser teatro. Por exemplo, fizemos uma pequena peça que tive uma pequena apresentação agora no fevereiro, o passado fevereiro, com pessoas da Argentina, com colegas da Argentina, parceiros da Argentina, e é muito interessante porque falamos da cozinha, e foi muito interessante primeiro começamos os ensaios somente à distância, porque eles ficam na Argentina, nós no México, e tínhamos a intenção de viajar para a Argentina. Mas não foi possível pela pandemia, então fizemos uma pequena peça, uma pequena intenção poética do que quer ser esse espaço, e falamos das cozinhas, e foi muito interessante a mostra das diferentes cozinhas da Argentina, na Argentina, no México,
e qual pode ser emocionalmente os espaços das casas e das cozinhas dos diferentes contextos. E se é possível ficar perto de minha cozinha e de sua cozinha, graças às ferramentas tecnológicas. Então, para mim, isso é o que está ganhando. Agora, o que está perdendo, ou mais bem, o que é importante, que também fez a pandemia, é a visibilização de alguma coisa que já conhecemos bem, que é a precarização da indústria e o trabalho dos trabalhadores das artes cênicas e do teatro. Não temos nada. Não temos nada, não temos saúde, não temos recursos, não temos dinheiro, não temos oportunidade de fazer absolutamente nada. E esse pensamento, para mim, é uma ganância política de não permitir que outra pandemia possa acontecer de novo, porque agora os governos conhecem que muitas pandemias podem fazer controle, podem controlar a população facilmente. Então, muitas pandemias podem chegar no futuro. Mas a pandemia deixou ver que a precarização é gigante e que é muito triste, que nós temos que trabalhar para que não aconteça mais. E a pandemia também deixou ver que a precarização é tão grande que a única solução é a parceria com os outros colegas de teatro. É a única solução. Fazer uma rede grande. Para mim, isso só é aprendizagem. E com isso, vamos fazer também, sim, como diz, as soluções juntas, mas também vamos fazer o pensamento poético das novas peças, que vai acontecer daqui em adelante. Por exemplo, hoje são 2 horas mais, 2 horas e meia mais, aqui mesmo vamos apresentar com uma parceria com uma companhia de circo, breve também, breve homenagem ao mar. Vamos começar com homenagens. É um bom princípio. Depois da pandemia. Porque a pandemia ainda está. Mas depois da pandemia, vamos curar algumas coisas com pequenas homenagens. Pequenas ações que são homenagens ao encontro, às pessoas, ao teatro e à necessidade de que os que fazemos isso, o teatro, continuem no pensamento e com saúde, sempre saúde. A saúde é o primeiro. O pensamento de que o teatro é primeiro que a vida é um pensamento tonto, um pensamento ruim. A vida sempre primeiro, mas depois da vida ou dentro da vida sempre teatro. Obrigado, Damião, que fala bonita. Obrigado por compartilhar com a gente essas reflexões. E agora sim, vamos chamar de volta a Lorena e o Diego. Eu não sei se a Lorena ainda tem um tempinho para ficar com a gente, mas talvez dê tempo de responder uma primeira pergunta. Bem-vindos de volta. Pode jogar para mim aí, Duda, essa primeira pergunta? Acho que é do Vitor Davi Lopes. Ele pergunta assim: boa tarde, pergunta para Diego, qual você acha que é a melhor linguagem teatral para a tela? Mas não é melhor botar alguma pergunta para a Lorena, que ela tem que sair logo? Pode ser, essa pergunta também pode ser extensiva, né? Tem uma pergunta aqui de Ivana também, que diz assim: Lorena falou da importância das políticas institucionais. Como as políticas dos países garantiram a sobrevivência das artes cênicas? É uma pergunta de Ivana Moura. Então, acho que as duas perguntas também podem ser respondidas por mais de um de vocês. Então, vamos começar ouvindo Lorena?
¿Me traducís bien a ver si entiendo? Sí, has hablado de la importancia de las políticas institucionales, cómo las políticas de los países han garantizado la supervivencia de las artes escénicas. En Argentina, por ejemplo. Sí, a mí me parece que cuando se tomó la decisión de, doy un ejemplo, ¿no? De hacer el FIBA, el Festival Internacional de Teatro y Danza en Argentina, fue un momento muy revelador, de mucho impulso, que generó mucha circulación y mucho conocimiento y que impulsó a hacer y a nutrirse. Y, y que me parece que esa ha sido una decisión de una política cultural, institucional. Lo mismo también puedo contar una experiencia personal, no solo la que conté de imprenteros, que llega en un momento donde yo estoy como, bueno, mucho más dentro del tejido cultural, pero cuando recién empecé y todavía, digamos, la gente con la que trabajaba estábamos haciendo nuestras primeras pruebas, hicimos una obra de creación colectiva entre un grupo pequeño y fue un material muy bueno porque era el resultado de la escuela donde entrenábamos, entonces había un lenguaje, un código en particular que estábamos investigando, y el Centro Cultural Recoleta, que en aquella época estaba dirigido por otras personas, se acercó a ofrecernos el espacio para que produjéramos nuestra segunda obra y pusieron a disposición los recursos del Centro Cultural, apoyándonos a que nosotros, que en aquel momento no éramos conocidos ni conocidas por nadie, solo por ese primer trabajo que habíamos hecho, tuviésemos el impulso de hacer un segundo trabajo. Hacer ese segundo trabajo en el marco de una institución que nos acompañaba, le daba mucho sostén y contención al trabajo. Y hacía que unos jóvenes de 20 años tuviéramos, bueno, un espacio para ensayar los elementos, tuviéramos un orden en los horarios que permitiera que pudiéramos dedicarnos a lo nuestro y darle como un marco de trabajo que resultaba un nuevo desafío. Entonces, a mí me parece que si no estábamos un poco más a la deriva, que hubiese sido, yo creo que sin duda lo hubiésemos hecho igual, porque estaba en nuestra decisión dedicarnos a esto. Pero bueno, cuánto más difícil hubiese sido. Y hay grupos que pueden sortear las dificultades y otros que no. Me parece que es un trabajo que las políticas institucionales lo que hacen es generar las condiciones, fomentar y darle mucha entidad a lo que vamos haciendo. Aunque es cierto que hay un lugar, yo seguía lo que iban diciendo y creo que en algún lugar escuchaba algo por el estilo, hay un lugar del margen, digamos, de las contrariedades de los tiempos que se viven, de los obstáculos a los que nos enfrenta la existencia, que siempre son alimento para la creación y que no están, digamos, condicionados, digo que hay que cuidar ese límite donde las políticas institucionales no nos estén homogeneizando el procedimiento para que no salgan materiales que respondan a un producto, que siempre tiene que ser una búsqueda auténtica y personal. Pero realmente me parece que, por lo menos en un país como el nuestro, Argentina, que tiene mucha desigualdad, que se acentuó la brecha social, la diferencia en la sociedad, en las clases sociales, me parece que el Estado tiene que tomar ese lugar para generar acceso a los bienes culturales, sin duda, que si no, hay mucha gente que queda excluida. Y tener acceso implica poder tener educación y una manera de ver las cosas de otro modo. Yo encuentro que eso es lo que sucede.
cuando hay acceso, que con que una persona sienta que hay algo de ese lugar que le hace bien, que la motiva, que le da impulso para hacer algo, bueno, hay mucho ganado. Entonces, por eso creo que las políticas culturales son importantes, para que sean políticas de integración. Hay otra pregunta para Lorena. ¿Cuál es el reflejo en la dramaturgia de trabajos como el del Teatro Wi-Fi? Que es algún proyecto argentino, no sé, no estoy seguro, pero... Es un proyecto argentino, es una plataforma online en la que se hacía actuación en vivo, materiales actorales, que eran un encuentro entre el audiovisual, la actuación, pero la experimentación con la imagen, con la cámara. No es teatro, pero sí tenías, me parece, yo no vi muchas, pero las que vi tenían esta cosa, de algún modo, como los sets artesanales, o sea, la imagen no era una imagen cinematográfica, sino que era una imagen más parecida a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como espacios reales que están siendo utilizados en el momento. A mí me parece que todo lo que surgió son espacios de experimentación que son válidos y que sin duda estuvimos en una etapa de descubrimiento y prueba. Y siempre ha habido algún no sé, como algún hallazgo, pero creo que está en proceso. Concretamente, si tuviese que contestar qué me parece que está buenísimo. Es una iniciativa que dio espacio a gente que estaba probando cosas y fue un espacio de encuentro. Tenía algo muy interesante Wi-Fi, que es que había como una previa, como si estuvieses en el hall de entrada de un teatro. Estábamos conectados con la cámara y empezábamos a charlar y se hacía como una previa, podías estar tomando algo y después veías el espectáculo online. Y la verdad es que en ese momento fue bastante sanador para quienes extrañábamos los encuentros. Entonces me parece que así como acá también se hizo un ciclo en el Teatro San Martín que se llamó Modos Híbridos y hizo un conjunto entre el cine y la actuación y el teatro, porque eran materiales que surgían de obras que se iban a estrenar, que no se estrenaron, pero no eran las obras tal cual se iban a estrenar. Otro trabajo también de encuentro entre los lenguajes fue el del Teatro Cervantes, con el ciclo Nuestro Teatro, que entonces hubo un concurso de dramaturgos en todo el país. Se eligieron 21 obras, se eligieron directoras de teatro con una mirada de perspectiva de género, y se armaron los elencos que primero filmaron las obras, se vieron por streaming y luego algunas se vieron en vivo cuando se abrieron los teatros en la Biblioteca Nacional, al aire libre, con entrada gratuita. Eso permitió, bueno, mejorar los materiales, reencontrarnos con los espectadores y que la gente se anime a ir a ver una obra. Como era al aire libre y era gratis, eso movió bastante el circuito de público teatral. Entonces, bueno, también ahí las políticas culturales, ¿no? El teatro oficial generando como una red de acceso. Entonces estoy a favor de esas pruebas, la verdad, pensando en que no son teatro, ¿no? Son otra cosa. Perfecto, Lorena. No sé si podés quedarte un poquito más con nosotros o tenés que irte. No Me voy sé. 6:30, ¿les parece? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos ouvir o Diego e o Damián a respeito das políticas institucionais, a pergunta sobre como os países garantiram a sobrevivência das artes cênicas na Bolívia e no México. Oi. Bom, na Bolívia não garantiram. Pronto. A Bolívia não tinha políticas em relação às artes cênicas, não tinha. Não teve durante a pandemia, não tem agora. Pronto, é bem mais simples para a gente, eles ajudam a gente a ficar na luta, né? Mas é interessante que, bom, foi mais um momento político que a gente viveu, que deu uma chacoalhada aí ao setor, para nos lembrarmos que a gente tem que trabalhar junto. Todas as artes cênicas juntas, porque
não precisávamos da pandemia para estar num momento zero, realmente zero, mas foi necessário o golpe para lembrar, olha, se vocês não estão juntos, quem é que vai falar de política? Quem é que vai sair para as ruas? Quem é que vai juntar as pessoas? Então, aí foi bem interessante saber que as artes têm muito pequeno espaço de convocatória, mas convocatória para pensar. Se os políticos não querem pensar na sociedade, nos projetos para a sociedade, a gente tem que pegar aquela coisa, tem que pegar aquela... Porque a gente usa um espaço público de expressão. As artes têm um espaço para expressão pública. Então, a gente está gozando de um espaço que não é garantido para ninguém, nas condições de países como o Brasil, Bolívia, já sabemos que não é garantido para ninguém. Então, a gente tem que tomar aqueles espaços, seja na tela, seja via Zoom, tem que ficar junto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, acima das experiências, pois eu concordo muito com o que a Lorena fala. Toda experiência eu acho que é boa. É boa porque as artes são para isso, para ficar pensando, ficar no exercício. Mesmo se não vamos chamar ainda de teatro, ou teatro virtual, ou teatro, videoteatro, não precisa pensar no nome ainda. Depois vão vir os teóricos, os acadêmicos que vão pensar, vão botar nomes para o que... Mas ficar no exercício da criatividade, para não perder o espaço da expressão, eu acho que é essencial. Perfeito. Damião. Foi a pergunta o que faz México para a sobrevivência das artes cênicas, sim, não? Isso. Temos que lembrar que vivemos na Latinoamérica, não? E que na Latinoamérica é um país que mais ou menos faz as mesmas coisas. Com isso, quero dizer que não faz nada. mas México é um país grande, é um país complexo, é um país com uma diversidade cultural, linguística, artística, política muito complexa. Então, e tem dinheiro, mas sempre o dinheiro é acho que México tem mais similaridade, não, com o que pode acontecer no Brasil, geralmente, que o que pode acontecer com outros países, não? Mas a questão com os apoios é que sempre são uma questão política, nunca são uma questão de desenvolvimento e de melhoramento realmente do setor artístico, pensando a cultura como um direito para as pessoas. Sempre é uma questão política. Agora vivemos num momento muito complexo politicamente falando no México. Chegou pela primeira vez na história o que se pode dizer um presidente da esquerda, mas é uma esquerda conservadora, o qual é uma contradição. É uma esquerda que realmente não tem nenhuma crença nas artes, não tem nenhuma crença na ciência, não tem nenhuma crença na educação. Então, é uma contradição para uma esquerda. Mas então, estamos vivendo a transição de perder o pouco que temos. Mas também é uma oportunidade, mesmo que eu falei agora, é uma oportunidade para realmente olhar que não tenhamos muito, realmente muito pouco. Então, a sobrevivência das artes cênicas no México tem muito mais que ver com os artistas independentes,
com os grupos independentes, com os espaços independentes, que realmente com as políticas culturais. Eu acho que é uma questão que acontece quase em toda a Latinoamérica, mas agora, mais que nunca, é importante que não somente fiquemos como grupos independentes, sino que comecemos a fazer realmente, a ter força nas políticas culturais. Este complexo, eu sei, mas uma dessas políticas culturais é ter uma radicalidade no nosso discurso poético, nosso discurso artístico. Temos uma radicalidade no nosso discurso artístico, já temos um pouco de discurso político. E tempos radicais precisam de soluções radicais, de pensamentos radicais. Então, a primeira radicalidade para mim é o pensamento artístico. Aonde queremos fazer agora o teatro? Com quem queremos fazer o teatro? Quais são as políticas sociais que o teatro se tem que falar de, se tem que pensar em, e quais são os espaços emocionais que o teatro se pode ter e se pode ser. Eu sei que é uma resposta, não resposta, mas é mais uma reflexão. Tá ótimo, Damian. Tem uma pergunta da Rafaele Costa aqui, que eu vou tomar a liberdade de adaptar ela e estender a todos os convidados. Ela diz assim: nas falas de Diego, vê-se muitas semelhanças com o nosso contexto atual brasileiro, tanto artístico como político e social. Dito isto, pergunto, o teatro boliviano, e aí eu vou estender, o teatro argentino, o teatro mexicano, se afeta pelas criações artísticas brasileiras? Se sim, de que modo? Não sei se Lorena gostaria de responder, começar respondendo. ¿Deu para entender, Lorena? ¿Me traducís un poquito? Ay, o sea, es una pregunta. El teatro argentino es afectado de alguna manera por las creaciones brasileñas. ¿De cuál manera? No sé si por la cultura brasileña, por lo que se hace en el teatro brasileño. No tengo bien claro de qué manera. Sí comparto lo que dice Damián en relación a que América Latina, con más o menos diferencias, atraviesan un poco en los mismos tipos de problemas y de obstáculos y de cuestiones a resolver. Pero no me atrevería a decir cuál es la influencia en la modificación que puede generar la producción brasileña en relación a la Argentina. Sí me parece que ha sido siempre un canal de intercambio. Hace algunos años tuve la posibilidad de viajar varias veces a Porto Alegre, al festival, también viajé a Brasilia con otras obras, y siempre esos intercambios digamos, y el cruce de materiales han hecho diferente a las obras, digo, siempre han dejado huella. Pero no quisiera, digamos, ahora tener que responder algo con que no lo tengo del todo analizado, o sea, que no tengo una reflexión en particular sobre eso. Sem problema, perfeito. O Diego e o Damian gostariam de responder? É interessante, Brasil e Bolívia tem fronteira mesmo, né? Ainda assim, é bem mais ali no espaço próximo da fronteira que você sente a presença do Brasil na Bolívia. E não é pequeno, é grande. Culturalmente, mas na vida mesmo, na sociedade. Agora, no teatro boliviano, aí já é bem mais difícil, porque a gente não tem muita troca. Eu acho, mesmo eu poderia dizer que as companhias bolivianas que foram para o Brasil, para festivais que têm a possibilidade de ficar, de ficar um tempinho vendo a produção local e tal, foram
receberam mais influência, informação e troca do que o que aconteceu com as companhias brasileiras que visitaram festivais bolivianos, porque é muito pontual, mesmo se é sempre interessante a proposta brasileira que chega aqui na Bolívia, sempre bem recebida, mas o festival é uma coisa bem pontual, aí para criar uma troca, uma influência é bem mais interessante quando, por exemplo, eu acho que poderia ser a mesma coisa quando artistas de outros países visitam Bolívia. Visitar para apresentar a peça é pouco, é nada. Para conhecer Bolívia não dá. Para conhecer uma parte da Bolívia não dá. Agora, Brasil, que já é um continente inteiro, então menos, né? Mas para começar a pegar o gostinho, sim, aí sim. Porque tem uma coisa vibrante, eu acho que são culturas fortes, né? Mesmo se são diferentes. Você visitando o Nordeste, você pega um gostinho nordestino aí, que é bem legal, você indo bem mais para o Sul, é um outro gostinho que você pode começar. Mesma coisa que visitando qualquer país e cultura, eu acho, né? Dá para pegar uma primeira... bem primeira coisa. Teria que ter programas. Eu acho, aliás, eu acho que seria importante ter programas de troca, realmente. Tem o Iberecena, mas eu acho que não está funcionando no sentido de troca que poderia ter, né? Tem coproduções, mas são coisas sempre pontuais. É muito grande, Iberoamérica é muito grande, Sul-América é muito grande. Esse é uma vantagem, mas é um problema, né? É verdade. Eu queria só pontuar que tem uma experiência histórica aqui em Recife, de troca, entre Hermilo Borba Filho, que foi um importante senador daqui, e o Túlio Carecha, que era um diretor e professor de teatro da Argentina, nos anos 60. E o Hermilo também teve uma troca com o Henrique Buenaventura, do Teatro Experimental de Cali. O Henrique passou por aqui e, enfim, conheceu o trabalho de Hermilo e tal. Então, de alguma maneira, tem uma certa influência da criação coletiva que o Henrique desenvolveu depois, dessa experiência que ele viveu aqui no Brasil também, com o Hermilo. Achei que era legal pontuar, porque é importante historiar esses intercâmbios e essas relações, né? Você falando um pouquinho disso, bom, teve aquele tempo do grande teatro de grupo, em São Paulo, o Teatro Oficina, que fez trocas maravilhosas com o Living Theater, que seria bem mais para o norte, mas com outros grupos latino-americanos. Agora teríamos que voltar um pouco, não sei, mesmo pelo Zoom, teríamos que, porque aí eu acho que na troca e no encontro que tem muita força, né? Isso, bacana. Damian, gostaria de falar sobre essas relações? Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito direitinha para o Diego, porque... E o Damian travou aqui. O que a gente faz? Espera, está voltando aí. Já Sim. Voltou. Sim. Eu acho que, como eu disse, que eu acho que a pergunta é direita para o Diego, porque o Bolívia e o Brasil têm fronteira, a Argentina e o Brasil têm fronteira, mas no México é uma das diferenças da Latinoamérica. México fica muito longe daqueles países, muito longe. E nossa relação é muito mais forte em algum sentido com os Estados Unidos. Temos um dito aqui que é tão longe de Deus, mas bem pertinho dos Estados Unidos. O teatro brasileiro, a influência do teatro brasileiro realmente não chega ao México. Eu poderia dizer que não temos muita relação, realmente muito, muito pequena. Mas também Brasil tem uma relação fechada com o seu mesmo contexto. O Brasil é fechado.
tem como um pensamento de ficar muito em suas próprias coisas, em suas próprias, seu próprio país, que é quase um continente. Então, não temos muita relação. E também o pensamento teatral, o desenvolvimento o desenvolvimento. Uma das coisas que estou pensando é uma coisa banal, é uma banalidade, mas agora saiu no Netflix, como dizem vocês? Netflix. Netflix, isso. Netflix, ok. Netflix saiu o documental da história do rock de Latinoamérica, que é mais a história da visão do rock argentino de Latinoamérica, mais o rock do Latinoamérica, e não fala de Brasil, nenhum grupo de Brasil. É como Brasil, como da perspectiva desse documental, a visão do rock latino-americano, Brasil não existiu. Então, é sempre um pensamento, não, interessante. Para mim, a teoria que eu tenho é que Latinoamérica e Brasil somos como irmãos, que se tiveram um nascimento juntas, mas quando eles nasceram, foram separados ao nascer. Então, tem diferentes formas de pensar a vida, mas, ao final, somos irmãos, não? Então, no Perdón, tenemos habría que relación. hacer en Netflix el documental del teatro latinoamericano, podríamos proponerlo. Ajá. Sí, porque no hablan de Brasil. Que não haga Santa Eulália, não? Exacto, pero bueno, então, mas eu gostaria muito de ficar. Eu tenho um apaixonamento muito grande pelo Brasil. Vou fazer uma confissão agora mesmo. Brasil é minha namorada. Eu pedi para ela me disse que sim. Então, foi assim, é assim. Eu tenho saudade de Brasil e eu gostaria muito de que, ao menos com Vaca 35, comigo como artista, começar a fazer uma linha de diálogo direto com o Brasil. México-Brasil, ou não México-Brasil, não falemos de países. Vaca 35, que agora que é desta terra, com os grupos e as questões artísticas que são de essa terra. Isso é o que eu gostaria de fazer, estamos fazendo também. O Decir Celso así como que todos los países en circulación. Sim, perfeito. O Celso Cury está lembrando aqui no nosso backstage, porque tem um backstage aqui da live, que a proposta do Reside é exatamente essa, poder proporcionar mais troca com os artistas. Residências são o caminho, ele está dizendo aqui. Estão me avisando que a gente tem mais 40 minutos de live, ok, estamos em 1h25. Desculpa, Rodrigo, o que diz Rui Filho? Sim, Como? você. O que diz Rui Filho agora diz que não falta um projeto mais profundo de tradução da dramaturgia brasileira? Sim. Ele pergunta isso? É porque não chegou aqui para mim ainda. Damião, ok. Sim. Sempre vejo no México muito interesse na dramaturgia latina. Será que não falta um projeto mais profundo de tradução da dramaturgia brasileira? Eu acho que sim. Com certeza falta um projeto mais profundo de tradução de dramaturgia brasileira. A questão é política. Quem vai ser aquele projeto de tradução? Vai fazer Brasil para sua internacionalização? Os países vão ao Brasil a entender sua arte e então fazer as traduções para a sua própria língua, que é o espanhol. Quem tem que fazer isso? Esta é uma questão política difícil, não? Eu acho que sempre há questão que a Latinoamérica não quer reconhecer que temos duas línguas, o espanhol e o português. Duas línguas importantes, duas línguas grandes, porque temos muitas. Pela Constituição, o México tem 65 línguas, mas duas línguas importantes, não? É o momento que comecemos a pensar assim,
o pensamento artístico de circulação latino-americana vai trocar, mas é uma questão política. É por isso que a questão política tem que ser pessoal. Eu acho que sim, tem que existir aquele lado institucional e a gente tem que lutar para atingir ele, mas os caminhos do teatro sempre foram bem mais pessoais, bem mais diretos, bem mais simples, né? Mesmo agora que aparece a intervenção do Rui Filho, a gente fez uma troca no meio da pandemia que funcionou pela conexão direta, mesmo sem grana nenhuma, pela vontade de criar uma troca Brasil, Bolívia, Portugal, foi aquela, a gente fez, a gente consegue coisas. No ano passado, não, faz 2 anos, a gente teve aqui na Bolívia a visita do Alexandre da Alfarra. O cara ficou impressionado, ficou enamorado da Bolívia, da cultura, então já começamos a fazer uma troca, mas tem que ter a oportunidade que nós mesmos estamos conseguindo abrir, não tem que baixar os braços. Agora é quando menos a gente pode parar de lutar pelas trocas pessoais pequenas que abrem o caminho para depois chegar nas políticas institucionais, eu acho. E a mesma coisa com todos os países. Aqui é muito importante criar uma ponte, e eu acho que também é muito importante criar uma ponte horizontal para ter uma fala, depois exigir uma fala horizontal com a Europa, porque o nosso continente está muito acostumado a ter troca com a Europa, porque a Europa bota uma graninha, mas depois vem a desigualdade, né? Como a Europa botou a grana, a troca não é bem igual. A Europa pôs suas condições. Mas, então, a gente tem que fortalecer, eu acho, a nossa troca interna, e aí fica bem mais fácil, porque a gente tem muito mais a dar, tem muita mais coisa, tem muita mais vida a oferecer que a Europa. A Europa está um pouquinho seca já. Aqui está vivo. Eu vou aproveitar para fazer a sugestão de, na próxima edição do Reside, Paula pensar num espaço para esse projeto de tradução. Eu tenho uma coleção gigante de dramaturgia latina, e da gente traduzir alguns textos latinos e alguns textos brasileiros serem traduzidos e, pelo menos, lidos por outros elencos dos países da América Latina. Fica a sugestão aí. Olha, tem uma pergunta da Poliana Diniz aqui, eu vou direcionar ela para a Lorena, que a gente já estourou um pouquinho do tempo da Lorena aqui. Talvez uma última pergunta antes de liberar ela para o teatro. A Poliana pergunta: como vocês acham que a dramaturgia vai elaborar este nosso tempo, principalmente com relação à vivência do luto? Vou pedir para os meus amigos que são de língua espanhola traduzirem para a Lorena essa pergunta, que essa pergunta está com umas casquinhas de banana aqui. Ajuda, Diego. ¿Cómo piensas, Lorena, que la dramaturgia va a elaborar el tiempo que estamos atravesando y especialmente en relación a la vivencia del luto? No sé cómo la va a elaborar, pero sí puedo decir que ha sido la pandemia un lugar que ha llevado a la gente de las artes escénicas a la escritura contundentemente. Entonces, incluso, digamos, personas que no se dedicaban a dar clases de dramaturgia, entre las que me incluyo, pero sí que tenemos conocimiento de dramaturgia, bueno, encontramos en ese espacio un lugar expresivo y de encuentro con la gente, con lo cual me parece que, por lo menos lo que vi acá en Argentina, es que hubo una gran tarea con la escritura, indagando y buceando ahí, y creo que hay materiales que no hablan directamente de la pandemia, del virus, pero sí hablan de un poco ahí nombran la palabra luto, ¿no? Como de una desazón, de un momento de incertidumbre, de, bueno, todo lo que generó este cambio, este tiempo de cambio, ¿no? Desde tristeza, pánico, dudas, pérdidas, hasta también gente que lo ha visto como una oportunidad de vivir otra vida, de cambiarlo todo. Entonces yo creo que con el tiempo
quizás se pueda hacer una lectura de cómo cambió la dramaturgia. Lo que sí creo es que está sucediendo y que hubo un abordaje muy, muy masivo del sector, digamos, de escénicas hacia la dramaturgia, hacia la escritura, en pensar los relatos. ¿Cuál es el relato que va a emerger? ¿Cuál es el relato que va a dominar? ¿Cuál es el relato que se va a expresar? ¿O cuál va a ser el que va a interpelar, el que va a tomar lo que va a convocar el reflejo, la adhesión, el interés del público? No lo sé. Pero sí que esos contenidos están ahí en circulación y están escribiéndose, seguro. Tengo la sensación que sí. Después, algunas, así como decía antes, bueno, la discusión está entre los sectores, quién está ayudando a quién en el teatro, por ejemplo, lo que decía al principio, si el independiente al comercial, si el comercial al independiente, el oficial, etcétera. También se discute un poco, digo, conversaciones entre amigos de teatro, ¿no? Si el teatro realmente ahora volvió o lo que está haciendo es una especie de, no sé cómo se dice la figura cuando algo, como un paliativo, ¿no? Está haciendo un paliativo hasta que emerja realmente una nueva expresividad, hasta que la escena encuentre de nuevo ese lugar perforador con el material que tenga que aparecer, que realmente sea un resultado de una experiencia sensible, profunda. Quizás eso todavía no apareció y hay quienes dicen tenemos para 5 años hasta que volvamos a ver un teatro que esté vivo y que no esté reproduciendo ni lo viejo, ni haciendo algo que todavía no sabe lo que es, ni lo desesperado del momento, sino que realmente se haya cocinado aquello que este tiempo nos está haciendo transitar. Bueno, no lo sé, es una pregunta, ¿no? Yo cuando retomé con las obras que estaba haciendo antes de la pandemia, tenía muchas dudas respecto de si iban a interpelar, si iban a interesar y si eran vigentes para ser vistas ahora después de lo que nos estuvo pasando y nos sigue pasando. Y bueno, yo encuentro que sí, que hay, que están vivas, que hay un deseo que está encendido y que hay encuentro. Pero bueno, no digo con esto que esté todo dicho ni que esté saldada la respuesta. Digo que algo sí está sucediendo. Pero estoy totalmente abierta a que todavía tiene que aparecer otra cosa que no sabemos bien qué es. Perfecto, Lorena. Hay una pregunta más en español para vos. Joga aí pra gente, Duda, antes que te vayas. Sí. ¿En qué consiste la asociación entre las salas comerciales e independientes en Buenos Aires? ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, en el Teatro Metropolitan, que es un teatro comercial de la calle Corrientes, que es donde están los grandes teatros comerciales con las figuras más conocidas, lo que armó es un ciclo que se llama Verano Met, así se llama el Teatro Met, ¿no? Le dicen el Met. Entonces, Verano Met, y ha hecho una programación de obras del Teatro Off, que estuvieron allí con el mismo tipo de contrato que tienen las obras de teatro off en las salas off. Es decir, que vamos en la recaudación se divide 70% para el grupo y 30% para la sala. Originalmente los teatros comerciales, cuando contratan un espectáculo que producen ellos, lo que hacen es pagar un sueldo, no hacen una división de ganancias. En este caso vamos con las obras ya hechas, el teatro pone todo su sistema y su espacio y su técnica a disposición y de la recaudación se hace esa división. Entonces lo que se ha garantizado es que las obras puedan volver, que tengan un espacio donde funcionar y que, bueno, tengan más butacas para que haya más público, porque las salas en general son más pequeñas, y que la recaudación sea con el mismo concepto que en las salas off. Bueno, esto es digamos, siempre ha sido mejor que no haya nada, y a la vez es algo discutido porque, bueno, hay también reflexiones sobre si son salas que
que tenían otra lógica y podrían ayudar de otro modo porque no lo hacen de ese mismo modo en este momento. Quiero decir, pagando un sueldo a las obras en lugar de hacer como una recaudación en porcentaje. Bueno, es una situación dramática para todos los espacios. Por supuesto, las salas comerciales tienen más espalda económica, pero están todas a pérdida. Entonces, bueno, ha sido un poco una manera con la cual algunas obras hemos decidido avanzar y otras no. Pero yo entiendo que se ha hecho posible que la máquina empiece a funcionar. Entonces, me parece que en ese sentido estuvo interesante hacerlo. Y como decía, ahora ya hay más salas independientes funcionando y ya hay más. Todavía está como en discusión cómo seguir adelante. Me parece que eso es lo que se viene, cómo seguir. Sim, tem uma pergunta aqui de Aline. Boa tarde para todos. Como a experiência psicológica e física do confinamento tem afetado no processo criativo de vocês? Perdón, yo ahora sí me voy a tener que retirar. Lamento un montón irme. Lo siento, Gracias. me lamento un montón. Me gusta mucho escucharles y es un honor haber estado. Gracias. Y muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. Buena función hoy. Hasta Sí, luego. buena función. Mierda. Adiós, Lorena. Disculpen por las conexiones, pero adiós. Adiós. Espero que tengamos la oportunidad de vernos y cruzarnos en vivo alrededor de todos los países. Ya está aquí apuntado una línea, ¿no? Ya Bolivia, Argentina. Ya, empecémoslo. Les mando un beso grande. Adiós. Besos. A pergunta de Aline, repetindo, como a experiência psicológica e física do confinamento tem afetado no processo criativo de vocês? Quem gostaria? Olha, eu sei que tem muitas pessoas que têm parado pela depressão depois do confinamento, porque, bom, tem lugares na Argentina, na Bolívia, especialmente, temos atravessado confinamentos muito fortes, muito realmente rígidos. Então, tem pessoas que estão ainda na depressão, isso é forte. Tem outras pessoas que, olha, eu, por exemplo, eu fico na hiperatividade. Precisamente a estratégia é não parar, não deixar cair, porque aí apareceria a depressão, né? Mas as duas respostas são respostas a uma situação muito agressiva. A gente está no meio de uma agressão, de uma violência muito forte. Isso é claro, né? Aí tem que tentar não deixar aquela violência paralisar a gente, porque eu acho que é isso. A cultura do choque, a cultura da violência está aí para paralisar a gente. Então, não é para parar, não é para ficar na... Tem que agir, tem que continuar, tem que criar caminhos para continuar. Eu acho que é isso, né? Damián. Sim. Qual foi a pergunta de novo? Desculpa pelas redes. Como a experiência do confinamento tem afetado vocês fisicamente e psicologicamente no processo criativo, né, na criação de vocês? Não sei. Eu quero pensar um pouco mais numa questão positiva. Não sei se positiva, não. Não negativa, não positiva, nenhuma das duas. Mas quero pensar no livro de dirigir cinema do artista David Mamet, que é o artista também do teatro, artista também da cena. Ele começa falando de que depois da Primeira Guerra Mundial na Europa, Rússia ficava completamente destruída. Não tinha dinheiro, não tem nada. Então, eles não tinham material fílmico, eles não tinham material para fazer os filmes, né?
porque antes, agora tudo é digital, mas antes não precisava de um material, não, de um material 35 milímetros. Então, ele faz a pergunta, e que fizeram eles? E ele diz, eles se sentaram ao pensar o cinema. Então, para mim, foi um espaço para nós começar a repensar o teatro. Foi um processo ativo. Não foi um processo passivo. Então, psicologicamente, eu acho que foi um processo importante de desenvolvimento do que queremos fazer agora. Possivelmente, se nós continuarmos com nossas viagens, se tenhamos muitas viagens fora do México, como sempre, eu não ficaria aqui, perto do mar, fazendo um pequeno performance de homenagem no mar hoje, e meus colegas não ficariam na pequena fazenda fazendo um teatro com crianças de lá. E agora tudo faz sentido. Então, para mim, o confinamento, o espaço emocional foi o pensamento de o teatro que agora queremos fazer. É o que eu posso responder. E Márcia, por aí, sim, Márcia, vamos fazer, Márcia. Tá ótimo, Damián. Tem mais uma pergunta aqui, não é, Duda? Da Michele Veruete. Estou intrigada com a pergunta de Poliana. Muito interessante em termos da relação entre sua criação e luto. E gostaria de acrescentar algo. Que novo entendimento a pandemia lhe trouxe em termos da ideia de tempo, do tempo dos afetos? Você já teve alguma descoberta que possa mostrar pessoalmente com as experiências que nasceram digitalmente durante este tempo? Vocês conseguiram entender? Eu gostaria de dizer alguma coisa ao respeito. Por favor. Eu acho que também uma das coisas que são muito diferentes do contexto mexicano com respeito à Latinoamérica e que o momento político que estamos vivendo é um momento muito complexo, de muita violência, muita violência demais. Inimaginável, poderia dizer também. Mas México sempre foi e continua sendo uma terra, um país do morte. Morte para a celebração da morte e morte porque agora ficamos num momento político de muita violência. Muitas pessoas morrem todos os dias. Vocês conhecem bem que o único país do mundo que não fechou fronteiras foi o México. E como que não temos medo a morrer, o que a pele agora é muito menos sensível às questões da morte. E como uma crença que não fica forte em nós já. O que mais vem, pior, é nossa cotidianidade. É por isso que as mortes da pandemia não são tão fortes ao nível emocional no México. Realmente não são tão fortes. Os movimentos daqui, se eu mostro o que está acontecendo agora aqui, é incrível. Mas é como se nenhuma pandemia aconteceu. Mas essa reflexão, sim, é interessante para nós. Como eu poderia dizer mais o luto de o que não temos, que é o medo à morte. Isso se poderia dizer que é um luto para falar e reflexionar ao respeito. Olha, aqui, bom, se tem algumas coisas, tem muita coisa comum e interessante entre México e Bolívia. Conhecendo a Bolívia,
bom, as pessoas que têm conhecido Bolívia, México e Guatemala acham que tem muita coisa parecida, não igual. Uma das coisas que é próxima é a Festa dos Mortos, que aqui na Bolívia é muito forte, tanto quanto no México, só que a Bolívia é bem mais, uma cultura bem mais escondida, não tem chegado no mundo do turismo, e mesmo dos audiovisuais, quanto a outras culturas. Mas eu acho que a mistura do momento, já falei, político, pandemia, isso tudo, com a relação que tem a cultura boliviana com a morte e a dificuldade econômica que tem a maioria da população boliviana, que a supervivência da maioria da população boliviana vem da economia informal, na rua. Então, as pessoas tinham que estar expostas à doença, não dava, mesmo quando a gente teve, acho que foram 7 semanas, 8 semanas fechado, todo mundo fechado, o exército na rua, mas tinha pessoas que tinham que sair para a rua, arriscando a sua vida para vender alguma pequena coisa para ganhar o pão daquele dia. Aí ficou claro que ficar fechado é um luxo, ficar refletindo é um luxo. Se a gente vai aproveitar aquele luxo da reflexão, do confinamento, das possibilidades que a gente tem, os privilégios que a gente tem quanto sendo artista, então tem que devolver alguma coisa, tem que agir, tem que criar, tem que passar alguma coisa de volta. Mesmo se a gente não está recebendo nada para fazer, a gente tem o luxo de sobreviver num lugarzinho fechado, protegido, sei lá. Então, a gente tem que criar, tem que devolver, tem que fazer o exercício, e se a tela é o suporte atual para aquela expressão que a gente faz, não em nome da sociedade, mas refletindo algumas coisas que pertencem à sociedade, então a gente tem que criar, tem que botar na tela. Então a gente tem, com certeza, agora, por exemplo, a minha companhia apresentou uma criação específica para a tela, refletindo acima disso tudo lá no FIBA de Buenos Aires. E aí é bem claro que o exercício do teatro, a linguagem do teatro sendo a arte efímera por excelência, então a matéria da morte é a nossa matéria. A inexistência faz parte presente o tempo todo, a ausência, a inexistência e a morte fazem parte o tempo todo do teatro. Então a gente que tem uma maior relação, não sei se tem maior experiência, mas uma maior relação com o efímero, pelo menos. Então, a gente é o encarregado de dar um retorno para a sociedade. Não pode ficar parado, não dá para ficar parado. Tem que agir, tem que fazer. Sim, aqui no Brasil a relação com a morte está cada vez mais tensa e intensa, né? A gente está chegando em números aí bem assustadores relacionados à Covid. E está difícil diante das políticas públicas e do desgoverno que a gente está vivendo, está difícil fechar os olhos para tudo que está acontecendo, mas as pessoas de teatro persistem, né? Estão se recriando dentro desse contexto, isso é muito importante. Bom, a gente está chegando ao final, tem uma fala aqui da Márcia, dizendo: o Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas tem um projeto de internacionalização de dramaturgia. Vamos fazer, Damian? México e Brasil, é uma proposta aí da Márcia. A gente está chegando no final. Vamos fazer. Isso. A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, então vou pedir para vocês fazerem as falas finais, as falas de despedida, para a gente poder seguir para a nossa lida. Então, é com vocês. Diego.
Não, eu agradeço muito o convite. Realmente foi um momento importante, eu acho. Cada momento para se encontrar é um luxo. Eu sempre agradeço a possibilidade de criar pequenos convívios. Só uma coisa que eu estranhei, não, eu senti falta. Uma coisa que eu senti falta foi o pequeno boneco que o Celso Cury tinha por trás da sua cabeça, pendurado aí na frente do seu cartaz. Ele vai saber do que eu estou falando. Eu acho que essas pequenas, esses pequenos posicionamentos políticos, sociais, são importantes agora, são essenciais. E continuar fazendo, gente. Obrigado. Obrigado a você, Diego. Damião. Também, muito obrigado. Gratidão somente posso ter para o contexto brasileiro sempre, para o Recife, Paula e demais pessoas que ficam lá, Celso. E gostei muito do que disse Diego, de oferendar, não continuar fazendo e agora fazer uma aportação de volta, né? Agora como artista. Sempre estamos fazendo isso, mas é um momento mais importante para refazer isso. Então obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência dos demais que estão somente ouvindo, né, reflexionando, refletindo, e graças a todos por allá e graças a ti, Diego, também. Saludos. Imagina, foi maravilhoso, foi uma conversa riquíssima. Bom, mais uma vez, obrigado, Damião, obrigado, Diego, obrigado a Lorena, que precisou sair um pouco antes. Só informando que vocês acompanham toda a programação do Reside no site do festival, que é residefestival.com.br. Lá vocês acompanham tudo que está se apresentando, tudo que está acontecendo no festival. Agradecer, tem um monte de comentários aí, obrigado pelas colaborações, obrigado pela conversa, contribuições muito interessantes. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que colaboraram aí nesse diálogo. Obrigado a Paula, a Celso, a Iris, a Duda, e é isso. Até logo, tchau, tchau. Obrigado também, Rodrigo. Tchau, saudades. Tchau, Damião. Abraços. Tchau a todos, abraços.